fazer a leitura de Lucas 13, a partir do verso 6. A parábola diz assim: Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-a este ano, até que eu escave e esterque, adube. Se der fruto, ficará. Se não, depois mandarás cortar. Queridos, a parábola é muito interessante, de um dono de terra que vem fazer uma visita à sua fazenda, não é? E quando ele chega lá, ele vê que tem uma figueira que tem toda a aparência necessária para estar dando fruto. Como isso acontecia? Uma figueira, pelo menos para mim, não é uma planta muito comum. Mas uma figueira, pelo menos nos dias de Jesus, tinha uma característica. Quando ela ficava repleta de folhas, geralmente já se encontrava frutos. Então, ao longe, uma pessoa poderia olhar para uma figueira e falar: certamente tem figos nessa figueira, por causa da folhagem. Até a Bíblia conta aquela história em que Jesus se aproximava com os seus discípulos e viu uma figueira, e correu para ela, em direção a ela, para encontrar frutos, porque ele estava com fome e ele não tinha se alimentado de manhã quando saiu de casa. E quando chegou, não encontrou nenhum fruto, e ele amaldiçoou a figueira, e a figueira se secou. Se lembram? Por que Jesus esperava que tivesse fruto na figueira? Porque a figueira estava repleta de folhas, e isso era uma característica de que haveria fruto, mas ela tinha aparência, mas não produzia resultado. Então Jesus amaldiçoou a serpente. Isso aí deve ser carros para vocês darem uma chegadinha por lá. Queridos, então, o que Jesus quis ensinar com essa parábola? Bom, para entendermos essa parábola, você só entenderá, eu só entendi, porque eu li os primeiros versos do capítulo 13. O texto diz assim, 13 de 1 em diante: Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhe Jesus: Pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, o texto é muito simples. O que Jesus estava falando? Havia um comentário, uma crença popular nos dias de Jesus, de que toda tragédia que se abatia sobre o indivíduo, todo sofrimento, toda dor, toda privação, toda mutilação ou mesmo morte era consequências da sua vida pecaminosa. Herodes havia criado uma lei e impôs essa lei à força.
Alguns se rebelaram contra ela, e ele então mandou seu exército e eles entraram no templo, e eles mataram 18 ou mais, no caso era mais de 18 era da torre. Eles mataram vários galileus forasteiros que estavam oferecendo sacrifício no templo. E todos começaram a discutir por que Deus permitiu isso. Eles não estavam oferecendo sacrifício, por que Deus então permitiu que eles fossem mortos? Então todos começaram a falar, se Deus permitiu isso, porque eles são culpados. Porque Deus não iria permitir que isso acontecesse com um justo. Se aconteceu, é porque eles eram pecadores. As tragédias só se abatem sobre os pecadores. Se lembram dos amigos de Jó? Dizendo para Jó, Jó, você está sofrendo por causa dos seus pecados. Ninguém vai sofrer se não merecer. Porque Deus é bom, Deus é justo, e Ele vai dar boas coisas para aqueles que forem fiéis servos dEle. Ao passo que aqueles que não o servem, merecem a punição e o desagrado de Deus. Então, esses homens que foram mortos, porque o desagrado de Deus estava sobre eles e eles eram pecadores. Bom, irmãos, essa era a discussão do momento. E ainda havia uma outra torre que desabou e matou 18. E as pessoas ficaram falando, mas rapaz, que tragédia, não? A torre vai cair e esses sujeitos vão estar ali embaixo exatamente na hora. Esses dias eu estava ouvindo na rádio CBN umas coincidências de mortes estranhas. Uma mulher italiana ou francesa, tenho dúvida agora, foi numa ilha paradisíaca passear, e ela estava passeando na praia, e passou debaixo de um coqueiro, um coco caiu e bateu na cabeça dela e ela morreu. Aí eles estavam dizendo que a chance disso acontecer é 1 em não sei quantos milhões de você morrer com uma cocada. É muito difícil. Mas aí as pessoas param e nós todos somos tentados a pensar assim, será que Deus não permitiu isso? Então, se Deus permitiu isso, essa mulher não devia ser boa coisa. Irmãos, será que é assim que funciona? Ou será que é algo diferente? Trouxeram o assunto para Jesus. E perguntaram a Jesus, e então, Senhor, o que o Senhor diz disso? Esses homens eram pecadores ou não eram? Essa era a questão. E então Jesus, irmãos, vai por um caminho completamente diferente daqueles que eles esperavam que ele pudesse ir. Então Jesus começa a orientar, dizendo assim, vocês pensam que essas pessoas eram mais pecadoras do que as demais? Vocês acham que aqueles que receberam na cabeça a torre e os 18 que morreram eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? E ele faz uma afirmação muito séria que atinge todos nós. A afirmação é, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, de igual forma perecerão. Irmãos, quando acontece uma tragédia como a destruição das Torres Gêmeas, eu me lembro no dia que aconteceu a destruição das Torres Gêmeas. Um irmão da igreja me encontrou lá na Associação de Salvador, pastor. Eu estava lá na associação e o irmão falou assim, pastor, você sabia que derrubaram as 2 torres gêmeas? E eu, ignorante de tudo, né? Pensava que era torre de comunicação, de rádio, de TV, alguma coisa assim. Sabia eu que torres eram aquelas 2 torres comerciais lá em Nova York? Sabia nada. Aí eu fiquei assim, o que deve ter sido isso, né? Quando cheguei em casa,
que eu fui descobrir o tamanho da tragédia. E a gente para e pensa, puxa vida, mais de 3.000 pessoas mortas, e dentre elas, uns 16 adventistas do sétimo dia, pelo que me lembro. Uns 16 adventistas do sétimo dia estavam naquelas 2 torres que desabaram, e eles perderam sua vida. A pergunta é, será que eles eram mais pecadores do que os outros adventistas do sétimo dia espalhados pelo mundo? Jesus continua dizendo, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, finalmente também perecerão. Irmãos, do que Jesus estava falando, literalmente, Jesus estava tendo uma visão profética do que aconteceria num futuro muito próximo. E isso começou a acontecer no ano 66. Os romanos começaram a impor taxas sobre os judeus, sobre Jerusalém, a capital, e eles estavam pagando impostos muito altos. Então, os romanos exigiram que eles pagassem esses tributos, e os judeus se rebelaram contra isso. E como haviam poucos soldados romanos, eles se rebelaram, mataram alguns e os outros romanos então fugiram. Daí os romanos mandaram uma legião com 6.000 soldados. E havia junto com essa legião uma outra guarda que seria tipo assim no Brasil, a guarda civil. Não era o exército mesmo, mas 6.000 eram do exército. E eles vieram para colocar ordem em Jerusalém, no ano 66, depois de Cristo. E quando eles vieram, os judeus os estavam esperando. E num despenhadeiro, assim, num lugar onde havia passagem muito difícil, os judeus fizeram uma emboscada e mataram quase todos os soldados romanos. Os romanos ficaram cheios de ódio. E eles chamaram então o melhor general para que viesse acabar com a rebelião em Jerusalém. E ele e seu filho Tito seriam depois os próximos Césares. Então, quando eles vieram, eles estavam com muito ódio. E eles falaram, vamos atacar Jerusalém, vamos discipliná-los devidamente. E daí então os judeus se espalharam, fazendo bloqueios em determinados lugares e tentando deter o exército invasor. E eles conseguiram, queridos, detê-los por algum tempo. Mas depois, cidade após cidade foi caindo, até que eles chegaram em Jerusalém e sitiaram Jerusalém. Jesus tinha falado, quando vocês virem Jerusalém cercada, quem estiver no telhado, não desça para o interior da casa, fuja. E quem estiver fora da cidade, não entre, porque não sobrará pedra sobre pedra. Os cristãos fugiram e se livraram, mas os judeus fizeram exatamente o contrário. Eles, quando eram perseguidos e destruídos nessas cidades menores, eles começaram a perceber, é melhor nos concentrarmos em Jerusalém, porque é uma cidade fortificada, e defendermos a cidade de Jerusalém. Então, em vez de eles fugirem como Jesus tinha falado, eles se aglomeraram na capital, dentro de Jerusalém. Irmãos, eles resistiram por algum tempo, mas depois os romanos conseguiram, claro, com perdas de vidas de seus soldados, conseguiram uma passagem para o templo. E muitos estavam no templo, como esses que Herodes mandou matar. E a carnificina começou exatamente no templo. O general
tinha dito para os seus soldados: não destruam o templo. Mas os soldados estavam com tanto ódio dos judeus que alguém jogou uma tocha e pegou em tecido, e o templo começou a pegar fogo, e o general começou a gritar: apaguem o fogo! Mas as pessoas estavam com tanta raiva que continuaram jogando as tochas, e todo o templo pegou fogo, e eles mataram todos os que estavam no templo, e daí eles tiveram acesso à cidade, e a cidade inteira foi dizimada. Eles não poupavam velhos, crianças, eles mataram quase todos. Os que eles não mataram, eles fizeram como escravos, venderam essas pessoas como escravos. Foi o que Jesus estava dizendo: se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. E isso aconteceu 39 anos depois de Jesus ter falado isso. Irmãos, mas veja que Deus amoroso, que dá advertência, um Deus que nos chama a atenção, um Deus que tem uma mensagem de misericórdia. Querem ver Ezequiel, irmãos? Eu acho esse texto maravilhoso, Ezequiel 33:11. Olha o que Deus fala para todos nós, porque todos somos pecadores. O Senhor diz, verso 11 do capítulo 33 de Ezequiel: diz-lhes, ainda ouço sons de folhas, então vou esperar um pouquinho até todos acharem. Ezequiel está no meio da Bíblia. Então Ezequiel 33:11 diz a Bíblia, Deus falando a todos nós, diz-lhes, Deus está falando para o profeta: diga a eles, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrerias, ó casa de Israel. Irmãos, que Deus misericordioso e compassivo, não? Ele está dizendo: olha, aqueles homens não eram mais pecadores. Eu quero dizer para vocês que vocês também devem se arrepender dos seus pecados para não se perderem. E Deus ainda diz para todos nós, agora num sentido mais amplo: se arrependam. Eu não quero que vocês se percam. Eu tenho um céu maravilhoso para vocês herdarem. Eu tenho a minha presença eterna para vocês desfrutarem. Eu quero o melhor para vocês, não o mal, não a destruição. Então, irmãos, é dentro desse contexto que Jesus expõe, ensina a parábola da figueira. E ele diz então: um dono de uma videira, sabe, irmãos, ele tinha plantação de quê? Era de uva, tá? Era de uva. Ele tinha uma vinha. Então, o caso dele era uva, não era figo. Mas ele deve ter pensado: é bom ter uvas para comer, para fazer suco, fazer vinho, mas a gente não pode viver só de uva. Vamos plantar também o quê? Uma figueira, e no devido tempo também vamos comer figos. Então, naquela videira, ou naquela vinha, havia também essa árvore frutífera que ia produzir bons frutos. E aquele homem então plantou, e ele todo ano ia ver a sua figueira, e a figueira a cada dia estava mais linda. Ela tinha uma aparência exuberante. A figueira era uma árvore muito linda, e todo ano ele vinha e falava: mas que beleza a minha figueira. Daí chegou o ano, eu não sei com quantos anos a figueira começa a produzir figos, alguém sabe?
Com quantos anos? 2, 3 anos. Na minha cabeça tinha um número 3, mas pelo que eu vi, um falou 2, 3, o outro 4. Então, é mais ou menos por aí, de 2 a 4 anos. Eu imagino, então, que aquele homem, quando chegou no 3º ano, ele foi lá e ele falou: esse ano vai ser especial, porque esse ano eu vou comer os primeiros figos que minha figueira vai produzir. Não é justo que a quem plantou possa desfrutar da sua planta, da sua árvore? Ele não apenas plantou, mas ele cuidou. E quando ele chegou lá, a árvore estava linda como deveria estar. Só tinha um problema: ela já tinha tempo suficiente para produzir frutos, mas ainda não tinha produzido nada. Então, ele olhou para aquilo e ficou decepcionado. Mas ele deixou passar mais um ano e ele falou: bom, pode ter acontecido alguma coisa, né? Mas ano que vem vai produzir. Então, no ano seguinte, ele estava mais ansioso ainda. Ele disse: agora não tem jeito, agora vai ter frutos, com certeza. E quando ele chegou lá, aparentemente estava tudo em ordem com a árvore. Só tinha um probleminha: ela não produzia fruto, não tinha nenhum fruto. Irmãos, ninguém planta uma figueira para produzir sombra. Se a gente vai querer sombra, a gente planta uma outra árvore. Uma figueira é para produzir figos. Essa é a ideia. Então ele olhou, muito decepcionado, chamou o dono, chamou o empregado que cuidava da vinha e disse assim: olha, eu quero que você faça algo para mim. Você, por favor, arranque essa planta daí. Essa figueira não deve continuar ocupando esse espaço, porque ela está ocupando um espaço importante na minha vinha, mas não dá retorno nenhum. É uma planta imprestável, não me é útil. Eu não plantei uma figueira para outra coisa, eu plantei uma figueira para que eu possa desfrutar dos frutos. Então, pode arrancar. E daí o trabalhador da vinha, né? O trabalhador diz assim: posso lhe pedir um favor, senhor? Pois não, que é? Me dê mais um ano. Ele disse: me dê mais um ano. Esse ano eu vou ter um cuidado todo especial. Eu não entendo como é o cuidado especial. Não sei se era poda, mas uma coisa a Bíblia fala ali, que ele ia colocar estrume ou colocar adubo. E ele iria cuidar de forma muito especial. E ele disse: olha, eu entendo disso, me dê uma chance, me dê uma chance. Eu vou cuidar melhor dessa planta esse ano, porque vai ser o ano de graça, a última oportunidade. No final do ano, a porta da graça se fecha. Então, se essa árvore não tiver produzido frutos, aí o Senhor pode arrancá-la. E o dono, cheio de misericórdia e compaixão, disse para o empregado: tá bom, vamos manter mais um ano. Irmãos, nesse contexto da parábola, quem é o dono da vinha? O próprio Deus. E quem é o que veio trabalhar na vinha? O Senhor Jesus Cristo. Sabe, Deus olha para esse mundo de sofrimento e Ele vê seu povo aqui. Ele quer levar seu povo para o céu, mas Ele vê que seu povo não está preparado para o céu. Então, em sua misericórdia, Jesus fala: Pai, mais graça, mais misericórdia por mais um tempo, mas um dia a porta da graça vai se fechar. E as palavras de Jesus se vocês não se arrependerem, todos perecerão.
não apenas os que estavam nas Torres Gêmeas, não apenas aqueles que estavam lá naquela ilha onde teve o tsunami, ou no Japão, que arrasou tudo. Não é apenas agora no Nepal, que aquele terremoto dizimou centenas de vidas e destruiu o país quase inteiro. Deus está falando: meus filhos, se vocês não se arrependerem, no final todos se perderão, porque a porta da graça vai se fechar. A tolerância e a bondade de Deus, a paciência de Deus, chegará a um limite tal que Ele vai dizer: basta. Mas sabe por que Jesus ainda não voltou? Sabe por que Ele ainda está pedindo tempo de graça para cuidar da figueira? Eu já mostrei esse verso para vocês e vocês conhecem, mas ele é muito especial. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, esse texto fala da longanimidade e da bondade de Deus. Segunda Pedro, capítulo 3, no verso 9. Assim diz o Senhor Deus, para todo o seu povo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorada. Ele, pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Deus é bom? Se lembram do filme Deus Não Está Morto? Deus é bom todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. Esse filme vale a pena assistir. Queridos, Deus é bom. Deus ainda está dizendo assim: mais um tempo de graça. Eu fico pensando, se Jesus tivesse voltado hoje, quantos de nós que estamos aqui teríamos sido transladados para a glória? Eu não sei, e eu não estou no papel de julgar, mas eu fico pensando que nós devemos ter aqui talvez umas 300 pessoas, não sei, mas se nós tivermos 300 pessoas, quantos desses 300 subiria para o encontro com o Senhor nos ares? Quantos de nós seríamos transformados num abrir e num fechar de olhos? Quantos de nós seríamos arrebatados, tomados pelos anjos para o encontro do Senhor dos ares? Quantos de nós ouviríamos as palavras do Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuam o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo? Quantos de nós estaríamos prontos para nos encontrarmos com o nosso Deus? Sabe, queridos, por isso o Senhor oferece graça, compaixão, misericórdia. Ele estende a sua bondade. E Ele fala, imagina o filho falando: Pai, um pouco mais de tempo, um pouco mais de tempo. Ainda tem alguém lá que precisa ouvir o Evangelho. Ainda tem alguém que está no vale da decisão, não sabe que decisão tomar. Pai, que a graça ainda atue nessas vidas. E aí o tempo vai passando. E os incrédulos olham para esse ato da bondade, da misericórdia de Deus e ainda dizem: Deus não vai voltar nada. Era isso que estava acontecendo nos dias de Pedro. Eles diziam: desde que nossos antepassados morreram, vocês ficam falando desse negócio de que o mundo vai acabar. E todo dia o sol nasce, a chuva cai, o solo produz alimento, nós comemos, nós vivemos, nós geramos filhos, nos envelhecemos e morremos, e tudo continua como sempre foi.
A bondade de Deus é vista com incredulidade e rejeitada como se não existisse. Quando Deus ainda está dizendo, um pouco mais de tempo. Mas sabe, chegará o dia em que o Senhor falará, basta, não há mais tempo. E aí o Senhor Jesus voltará para descobrir quais figueiras estão produzindo frutos. Que coisa interessante, a Bíblia fala que quando Jesus voltar, Apocalipse usa a seguinte expressão, ele terá uma foice na mão. Foice é um instrumento para quê? Bom, no nosso contexto hoje não tem mais utilidade praticamente. Eu outro dia fui colher de um fazendeiro amigo meu e eu subi numa máquina colheitadeira e eu me senti o máximo lá. Mas a máquina faz tudo, gente. Imagina, você passa assim, colhe, já tira os grãos e você depois vai lá e joga dentro do caminhão. É muito interessante. Mas antigamente eles faziam isso de que forma? Com a foice, de uma forma artesanal. Sabe por que a Bíblia fala que Jesus terá uma foice na mão? Porque ele vai vir ceifar a terra. E a Bíblia fala que ele ceifará o trigo, e ele fará feixe desses trigos, e ele colocará no seu celeiro eterno. Mas a Bíblia fala que ele também vai pisar as uvas e vai esmagá-las, como símbolo daqueles que vão se perder. Queridos, Jesus ainda continua dizendo para nós, se arrependam, para que não pereçam como os demais pereceram. Às vezes eu fico pensando, sabe, irmãos, quantas pessoas morrem neste mundo sem ter tomado uma decisão. Ainda ontem eu olhei na internet que morreu um ator da Rede Globo. Pelo nome eu não sabia quem era, mas quando eu olhei a foto, eu falei, eu sei quem era esse homem trabalhava aí nas novelas, essas coisas, e eu fiquei pensando assim, puxa vida, 81 anos, ele foi ao descanso, será que ele teve a oportunidade de conhecer Jesus? E se ele teve a oportunidade, ele abraçou essa oportunidade? Alguém fez um apelo para ele entregar a sua vida a Jesus? Alguém fez um apelo para que ele se arrependesse dos seus pecados? Como João Batista, que veio dizendo, arrependei-vos dos vossos pecados, para que vocês recebam aquele que virá. Irmãos, fiquei pensando, puxa vida, quantos morrem todos os dias? Quem sabe um ou outro salvo, mas quantos perdidos? Jesus está falando, se vocês não se arrependerem, perecerão e também estarão perdidos. Então, ele nos convida ao arrependimento. Eu não sei do que você precisa se arrepender. Eu estou querendo dizer que eu não sei de qual pecado específico você precisa se arrepender. Mas eu sei que todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Senão, vamos nos perder. Palavras de Jesus. O que é que você precisa se arrepender? Eu estou dando estudos na casa da irmã Leia. Leia ali, cunhada da Gessi, a esposa do irmão Daniel, que já descansa no Senhor. Então, temos um grupo de estudo na casa dela e uns amigos bem queridos nossos lá, que não são adventistas ainda, que estão estudando comigo. Eu estava falando sobre um estudo lá, e falando a respeito dos que vão se salvar e dos que vão se perder. E usei um texto de Coríntios,
que fala dos que vão se perder, e entre eles estavam os bêbados. E então, uma das pessoas falou assim: mas pastor, como é isso aí? Isso aí está dizendo que nós não podemos beber? Ou está dizendo que a gente não pode se embriagar? E ele falou: pastor, eu tenho o costume de beber um vinhozinho. E cientificamente está comprovado, ele disse, que um pouquinho de vinho depois do almoço faz bem. Bom, o que falar? Eu não posso falar, não, irmão, se você beber você já está perdido, ó, se prepare que o inferno vai ser quente, viu? Eu não vou falar isso. Imagina, quem sou eu para dizer quem vai se salvar, quem vai se perder? A única coisa que eu posso falar é que Deus está dizendo ali. Eu falei: olha, querido, realmente a expressão aqui é bêbado. Mas eu pergunto a você, para uma pessoa ser bêbada, ela precisa um dia ter tomado o quê? O primeiro gole. E a pergunta é: que garantia você tem que vai beber socialmente, nunca vai se tornar um alcoólatra? Que garantia você tem? E se você tiver uma predisposição, uma fragilidade nessa área, e beber a primeira vez e se tornar um alcoólatra, eu falei para ele: todo mundo que usa droga não pensou assim: eu vou usar e vou me tornar um viciado mesmo, daqueles da pior espécie, mesmo jogado na rua, na sarjeta. Ninguém pensa assim. Eu falei para ele: querido, o melhor é não ter contato com aquilo que é nocivo. E eu falei para ele: o vinho não faz bem à saúde. O que faz é a parte do vinho que você pode adquirir no suco de uva. Então você tem as mesmas propriedades lá no suco de uva, mas natural. Não que suco, tá? Aquele pó não. Mas aquele natural você pode tomar e você vai ter os benefícios sem os malefícios do álcool. E ele falou: mas pastor, será que Deus vai deixar fora do céu porque eu bebi um vinhozinho? E eu falei para ele: querido, eu acho que até hoje não. Porque você não sabia, mas agora você sabe. E você tem uma responsabilidade diante de Deus. Agora, o que você vai fazer com essa responsabilidade diante de Deus é contigo. Eu só sei de uma coisa: Jesus não bebia vinho. Eu não posso acreditar num Jesus que enchia a cara e saía batendo as pernas uma na outra, caindo de um lado para o outro. Você acha que Jesus ia dar a chance ao diabo para ele ter uma mente ofuscada, debilitada, para Satanás o levar à tentação? Queridos, eu falei para ele o seguinte: tem coisas que a gente não precisa, e bebida alcoólica a gente não precisa. Só estou dando um exemplo. Eu não sei do que você precisa se arrepender. Eu sei do que eu preciso. Mas o Senhor está nos chamando ao arrependimento. Ele está dizendo: se vocês não se arrependerem, perecerão, como os galileus no templo, e como os 18 que morreram, vítimas da queda da torre de Siloé. Todos perecerão no final. Mas se vocês se arrependerem, enquanto a porta da graça estar aberta, há a possibilidade de se arrepender, e eu os acolherei na minha família. Será que hoje tem alguém aqui que queira dizer para Deus: Senhor,
eu me arrependo de meus pecados. Eu peço perdão por eles, porque eu não quero perecer. Eu quero a vida eterna e não a morte eterna. Eu quero a sua eterna presença, não a alienação total e permanente. Senhor, eu quero um dia viver contigo na glória eterna. Mas para isso precisamos nos arrepender. Eu quero lhe apelar agora ao coração do que você precisa se arrepender. Talvez deixar de beber uma cervejinha seja muito mais fácil do que vencer o orgulho no coração. Mas tanto a cerveja deve ser vencida como o orgulho no coração. Um pode ser mais grave e o outro menos grave, mas pecado sempre nos afastará da salvação. Deus está dizendo: eu lhe convido para o arrependimento, para que um dia você esteja comigo. Irmãos, eu não quero te expor, de jeito nenhum, mas também não posso deixar de lhe apelar a você para que você tome uma decisão e que seja uma decisão impactante na sua vida. Tudo aquilo que é impactante na nossa vida a gente se lembra. O que não foi impactante a gente esquece, mas o que é impactante a gente se lembra. E o que eu quero agora é que haja algum impacto para que você se lembre da decisão que tomou. Eu quero convidar para que venha à frente alguém ou aqueles que querem dizer: Senhor, eu me arrependo porque eu não quero perecer. Eu estou indo para dizer: perdoe os meus pecados. Eu quero as glórias de um mundo melhor, não a destruição eterna. Estou disposto a abrir mão das minhas paixões pela sua graça atuando em mim, seja qual pecado for. E esse é um convite para todos, porque eu sei que todos somos pecadores. Mas quem sabe você tem acariciado um pecado por muito tempo, e o Senhor está dizendo hoje para você: é hora de abrir mão desse pecado acariciado. É hora de pela minha graça, abandonar essa paixão, seja ela qual for. Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe, e você também, porque o Espírito Santo tem te falado. E enquanto eu fazia esse sermão, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração, te fez lembrar de algum pecado que você precisa abandonar pela graça. E se Ele fez isso, eu quero desafiar para vir aqui à frente. Eu quero que seja impactante, então não fique aí, venha aqui na frente. E não pense que você vai se expor, porque todos nós somos pecadores. Você não vai se expor mais do que os outros. Jesus falou: se não se arrependerem, todos perecerão. Louvado seja o nome de Deus. Deus sabe qual pecado precisa ser confessado. Deus sabe. E Ele vai te dar o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é lindo esse verso? Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados, não importa qual foi. Você pode pensar: mas o pecado é muito grave. A graça é maior, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior do que qualquer pecado. Querido, louvado seja o nome de Deus, porque Ele tocou hoje no seu coração, e você sabe qual é o pecado. Você não precisará confessá-lo para mim, mas eu quero que você agora, quando eu vou convidar para que todos possamos nos ajoelhar, aqueles que puderem, que você primeiro, eu vou lhe dar um minuto, vai ser tempo suficiente para você confessar o seu pecado, entre você e Deus.
Mas não fale, por favor, assim: Senhor, perdoa meus pecados. Isso é muito genérico. Vá ao ponto. Fala assim: Senhor, eu tenho lutado contra essa tentação, e o Senhor sabe. Mas agora eu quero te entregar esse assunto. Eu estou arrependido. O Espírito tocou no meu coração. Senhor, me perdoe desse pecado. Vamos fazer isso diante do Senhor? Aqueles que puderem se ajoelhar. Pai do céu, o Senhor ouviu a confissão dos seus filhos nessa noite. O Senhor sabe o pecado de cada um, mas o Senhor não atira esse pecado em nossa face para que a gente tenha uma tristeza segundo o mundo que nos leva para a perdição. O Senhor lança diante de nós para que possamos tomar consciência dela e pela tua graça poder vencê-la. Pai, por favor, ouça os clamores dos seus filhos. Eles confessaram seus pecados. Eles, em humilhação, vieram à frente ou ficaram em pé onde estão para dizer: eu sou pecador e estou confessando minha culpa. Ó Pai, Jesus diz que se nós não nos arrependermos, vamos perecer como aqueles lá no templo pereceram, como os que têm perecido diariamente em nosso mundo tão violento. Pai do céu, não queremos morrer perdidos, porque aí pereceremos. Mesmo que venhamos a morrer, queremos morrer em Cristo, para que na manhã da ressurreição possamos ser levantados do pó da terra. Pai do céu, perecer significa se perder. Não está falando da morte física apenas, ou a primeira morte, mas está falando do extermínio da morte eterna, da alienação eterna do Senhor, da comunhão contigo. Pai, não queremos nos perder, queremos a salvação. Então, por isso estamos confessando nossos pecados, e quero te pedir de antemão, Pai, que a tua graça atue em nós, e que nos dê poder para sermos vencedores, e vencermos as fragilidades e os pecados acariciados que confessamos agora. Por favor, Pai, em Cristo Jesus, nos faça mais do que vencedores. Eu te peço, pela sua bondade e amor, pela graça do Senhor Jesus e pela comunhão do Divino Espírito. Amém, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Saiamos em paz com o perdão de Deus.